Boa noite. Vamos dar início ao nosso trabalho final de linguística, cujo nome é Um olhar sobre a linguística docente, a variação na sala de aula. O trabalho a seguir foi realizado por Daniele, Maísa, Mariana, Maria Eduarda, Taiga, Tainara e Victória, e com a ajuda da nossa professora Karina, que nos auxiliou em todo esse trabalho. O presente trabalho ele foi dividido em 8 sessões, sendo elas a introdução, a fundamentação teórica, a descrição e análise de dados, a metodologia, as concepções de ensino, os fenômenos linguísticos, as considerações finais e as referências. Este trabalho tem como objetivo analisar uma entrevista efetuada por uma acadêmica da Universidade Regional de Blumenau, a respeito de um professor atuante na área de língua portuguesa e literatura, utilizando como referência os conteúdos já estudados dentro da disciplina de linguística. Através dos dados da entrevista já mencionada, analisaremos as metodologias de ensino do professor, discutindo sobre suas abordagens em relação às atividades propostas dentro de salas de aula, tanto orais quanto de literatura escrita. Buscando levar em conta o uso da variação linguística presente na fala do professor, como também no ensino dessas variações, faremos uma abordagem crítica utilizando a fundamentação teórica de linguistas renomados, como por exemplo Banho, Fiorin e Geraldi. Com base nesses autores, iremos analisar os fenômenos linguísticos e os métodos de ensino presentes na fala do entrevistado. Este trabalho foi dividido em 4 sessões e 4 subseções, tendo como objeto de estudo a entrevista já mencionada. A fundamentação teórica do nosso trabalho baseia-se nos pensamentos e conceitos de linguistas modernos, como por exemplo o renomado José Saramago, que dentro do documentário Línguas, Vidas em Português, ressalta que não há uma língua portuguesa, há línguas em português. Utilizando as referências do autor, as acadêmicas deste trabalho relacionaram os dados da entrevista com a fala de Saramago, mostrando mais uma vez que a língua não é homogênea, mas sim heterogênea, e que vai ocorrer variações linguísticas e extralinguísticas dentro do Brasil, ou até mesmo do Brasil para Portugal, por exemplo. Citando agora Marcos Banho, que reafirma, ao contrário da norma padrão, que é tradicionalmente concebida como um produto homogêneo, como um jogo de armar em que todas as peças se encaixam perfeitamente umas nas outras, sem faltar nenhuma, a língua, na concepção dos sociolinguistas, é intrinsecamente heterogênea, múltipla, variável, instável e está sempre em desconstrução e reconstrução. Com a base teórica destes e outros autores, as estudantes analisaram a fala do entrevistado, voltando o olhar também para a metodologia de ensino do professor, relacionando a prática com a fundamentação teórica. Em qualquer vernáculo, não apenas no português brasileiro, cada indivíduo apresenta mais de um jeito de falar e se expressar. Como sabido, é através da linguagem que nos comunicamos e, mais precisamente, utilizamos uma língua para o ato de comunicação. Uma concepção de linguagem é abordada por Fiorin. A linguagem é a capacidade específica da espécie humana de se comunicar por meio de signos. Entre as ferramentas culturais do ser humano, a linguagem ocupa um lugar à parte, porque o homem não está programado para aprender física ou matemática, mas está programado para falar. E assim como Fiorin, o linguista Geraldi também complementa, 2006, página 2. A linguagem é a expressão do pensamento. A linguagem é instrumento de comunicação. A linguagem é uma forma de interação. Nos slides esse trecho está incompleto, mas o Geraldi ainda fala. Essas 3 concepções correspondem às 3 grandes correntes dos estudos linguísticos: a gramática tradicional, o estruturalismo e o transformacionalismo e a linguística da enunciação. O uso de uma língua pode se manifestar de forma escrita ou falada. Logo, surge em nossa mente a gramática normativa e suas regras. Porém, como já visto na teoria de linguistas modernos, a língua está viva e em constante mudança. Ao estudarmos a língua e as variações linguísticas presentes nela, outro ponto relevante surge,
o preconceito gerado pelo estigma criado em cima daquilo que é tradicionalmente considerado errado na língua, as variações. As variações linguísticas são tidas como problema, quando na verdade são construções naturais da língua e presentes em qualquer sociedade do mundo. Então, ao lermos Banho e outros autores, nós percebemos que podemos relacionar a metodologia do docente com as didáticas variacionais da língua como forma de problematizar os sistemas de estigma e prestígio, e de certo e errado. Banho, 2007, página 61, aborda a noção de erro. Todas as classificações sociais e culturais de certo e errado são resultantes de visões de mundo, de juízos de valor, de crenças culturais, de ideologias e estão sujeitas a mudar com o tempo. Dessa forma, é possível levar os alunos à conscientização das suas variedades quanto às escalas de valores que empregamos à língua e ao julgamento social que as manifestações verbais estão sujeitas, para que eles não aceitem a discriminação e tampouco se sujeitem a ela. Descrição e análise de dados. Nesta sessão, iremos abordar as metodologias utilizadas para a gravação da entrevista e sobre o próprio entrevistado, como também faremos a análise dos dados retirados do vídeo de entrevista, bem como suas concepções de ensino em sala de aula na abordagem das variações linguísticas. Se o faz, como o faz. E também fenômenos linguísticos presentes na fala do informante, a fim de explicá-los de uma forma mais detalhada. Como metodologia, no dia 10 de maio de 2020, realizamos uma entrevista para análise de fenômenos linguísticos e as concepções de ensino de um professor de língua portuguesa. Para isso, entramos em contato com um docente, professor de ensino médio, natural e residente da cidade de Rodeio e atuante na cidade de Indaial. O entrevistado é formado em letras, português e italiano e suas respectivas literaturas pela Universidade Federal de Santa Catarina, com especialização em práticas pedagógicas pela Unifacvest de Lages, com mestrado em literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina e agora cursando doutorado pela mesma. Com a atual situação na qual vivemos, realizamos o contato com o professor e a entrevista por meios tecnológicos. Através de um e-mail, enviamos um roteiro de entrevista ao professor e este nos gravou um vídeo em sua residência respondendo às perguntas. Dessa forma, foi possível realizar as análises dos fenômenos linguísticos da fala, bem como também compreender as metodologias de ensino do docente. Quando analisado atentamente as variações linguísticas presentes nas falas das pessoas, fica muito claro que há semelhanças e diferenças em cada uma. Desse modo, é possível ter uma visão da variação linguística através dos estudos da fonética, dos estudos gramaticais e através da análise. Dentro das concepções de ensino em relação ao âmbito pedagógico, o professor destaca a importância que se dá à leitura para o aluno e, dentre esta importância, a de ler para escrever e falar melhor, exaltando a literatura brasileira e a literatura clássica. Isso está relacionado com o proposto pela gramática tradicional, a qual faz comparações entre língua falada e língua escrita, tomando como base a língua escrita dos grandes escritores do passado, o que leva à exclusão das variações presentes na fala. Não podemos focar somente nisso na escola, no proposto pela gramática tradicional. Precisamos saber quando inseri-la, orientando os alunos que ela não vai estar presente na fala cotidiana e que a importância em sabê-la está inteiramente ligada ao uso estilístico que faremos dela em momentos de mais monitoria. Pois essa não é a linguagem do cotidiano e excluir essas variações gera estigma nas falas tidas tradicionalmente como erradas, e estas são, na verdade, construções naturais da língua e estão presentes em qualquer sociedade do mundo. Como aponta Banho, na página 37, essa citação que está no slide, o verdadeiro problema é considerar que existe uma língua perfeita, correta, bem acabada e fixada em bases sólidas, e que todas as inúmeras manifestações orais e escritas que se distanciem dessa língua ideal são como ervas daninhas que precisam ser arrancadas do jardim para que as flores continuem lindas e coloridas. Outro aspecto está relacionado às aulas de língua portuguesa. Ele retrata que quando começou a lecionar, se ensinava apenas gramática e interpretação de texto. Nessas aulas, os alunos liam os textos e respondiam perguntas direcionadas.
O professor afirma que esse método é necessário, mas devido ao contexto atual, hoje se prioriza a produção de textos dos alunos a partir da literatura, estudos teóricos que embasam literatura, bem como a leitura com os alunos. Ainda em relação à análise de dados, durante a entrevista fica claro que o docente ele prioriza bastante o ensino da gramática normativa e dá ênfase para as produções textuais. Ele também disse que a oralidade, a escrita e a leitura precisam fazer parte das aulas de língua portuguesa. Sobre os materiais didáticos, o professor afirma que deve ser usado sim, porém de maneira dosada, e a frequência com que ele usa depende do assunto que vai ser trabalhado. Ele também relata que usar outros recursos, além do livro didático, é importante, e que ele usa também vídeos, filmes, revistas, artigos. E nesse sentido, ele fala que, quando se planeja o que se utiliza, a experiência obviamente terá sucesso. Sobre os métodos avaliativos, o professor diz fazer provas, mas que ele prefere chamar de atividade avaliativa. Assim, os alunos eles não se sentem tão pressionados. Ele também diz que sabe o que espera de um aluno em uma avaliação e que se os alunos não tiveram um resultado satisfatório, ele busca entender o porquê, e refazer essa atividade, sem descartar aquela primeira. Ele também relata que o caderno é avaliado e diz corrigir até mesmo os erros de acentuação, pois se existem regras de acentuação, os alunos eles devem aprendê-las, e seguir essas regras. E que não importa, por exemplo, se a pessoa escreve uma lista de mercado, ou outra coisa um pouco mais importante, digamos assim, um artigo, a escrita ela deve estar correta. Quando o professor ele fala sobre a fala dos alunos, ele diz que isso varia de aluno para aluno, dependendo do contexto. E que quando falamos, a gente pode escolher o modo como vamos falar. E ele ressalta o seguinte, que o momento é o que permite selecionar o registro. Essa afirmação, feita pelo professor, nos remete a um trecho presente em Lyons, 1987, página 19, que mostra o seguinte, é a citação que está ali no slide, Toda vez que falamos ou escrevemos em nossa língua nativa, escolhemos um estilo ao invés de outro, conforme a situação, as relações que existem entre nós e a pessoa a quem nos endereçamos, o objetivo e a natureza do que temos a comunicar, e vários outros fatores também. Então, para iniciar com os fenômenos linguísticos, a gente vai apresentar alguns fenômenos que ocorreram bastante no decorrer de toda a entrevista do professor. O primeiro deles é o S chiado, o ch, no meio e no fim das palavras. Então, seguindo um exemplo, ele fala respectivas literaturas. Em 2000 e dá continuidade. Então, normalmente a gente ouviria respectivas 2, porém ele puxa muito esse S. Também ocorre a troca de um R ou de dois R's pelo fonema R. Então, normalmente a gente poderia ouvir palavras como real, rede, realizada, paraíso terrestre. Porém, o professor, ele fala real, rede, realizada, paraíso terrestre. Então, talvez isso sofra uma influência por ele ser de rodeio e ser uma cultura mais italiana. A gente não sabe ao certo, mas é o jeito que ele fala e também não está errado. Outro fenômeno muito comum na fala do professor é o uso do fonema D, onde a maioria dos brasileiros pronuncia com o fonema J. Então, por exemplo, a maioria das pessoas iria falar dia, diria, divina ou atendia. No caso do professor, ele troca esse fonema J pelo fonema D, então fica dia, diria, divina, atendia. Ocorre também a presença de muitos marcadores conversacionais em praticamente toda a entrevista. Então, pelo antigo projeto Magister, não era ainda formado na área, Então ocorre bastante isso. Também tem alguns outros como enfim, tem vários desses marcadores conversacionais durante toda a entrevista.
Aqui nesse slide, a gente fala de 2 traços que são graduais, ou seja, que ocorrem na fala da maioria das pessoas brasileiras. É praticamente impossível você localizar uma pessoa no Brasil que não tenha esses 2 traços presentes na fala. Então, a primeira delas é a troca do fonema O pelo U, então no meio e no final das palavras. Então, por exemplo, comecei em 2000, gosto de dialogar com meu aluno. Então, dá para notar aqui a troca do O pelo U na palavra comecei e aluno. E também a troca do fonema E pelo I, no início e no final das palavras. Então, aqui a gente tem um exemplo: volta que tem vaga, ao invés de volta que tem vaga. Então, é algo que, como eu disse, é gradual, é super normal de acontecer isso na fala da maioria dos brasileiros, e a gente só quis representar mesmo no trabalho para mostrar que de fato ela existe. Para finalizar os fenômenos linguísticos, a gente tem mais 2 tópicos, que seriam a ditongação da vogal tônica final, seguido de S, então ocorre bastante quando ele fala vocês, e a queda do R final em verbos no infinitivo. Esse é outro traço gradual que praticamente ocorre na fala da maioria dos brasileiros. Então, ele falaria no caso, vamos ensinar, vamos mostrar, ao invés de ensinar e mostrar. Então, levando em consideração as análises, o grupo chegou à conclusão de que o professor ele é um tanto normativista, mas sim, ele está sempre tentando inovar os planejamentos dele em sala de aula, procurando interagir com os alunos e cobrando que eles entendam a sua matéria, mas sempre questionando, mantendo uma conversa, avaliando os seus alunos por provas, atividades e até mesmo eventualmente olhando o caderno deles. Quando ele fala, a gente pode perceber que o professor ele tenta manter uma fala mais próxima da norma culta, mas também apresentando variações. Mas em nenhum momento da entrevista ele abordou se ele fala sobre esse assunto com os alunos dele, sobre o assunto da variação linguística. E se ele aborda como ele faz isso. A gente notou também que ele está sempre atualizando os estudos dele, né, que ele está fazendo agora tá fazendo o doutorado dele, e ele sempre se mantém atualizado, o que é algo fundamental para as aulas mais bem planejadas e com assuntos mais atuais. E assim como qualquer outro falante, esse informante ele também possui características pessoais na fala, mesmo com o fato de ser um professor de português. E isso é mais uma prova de que os linguistas estão sim certos em dizer que todo e qualquer falante da língua vai ter um jeito e um modo específico de falar, seja em níveis morfológicos, níveis sintáticos, em todos os níveis gramaticais. Eles vão ter um jeito específico de falar.